O que tem de profético na viagem de Paulo a Roma? Primeira parte. Então Ananias recebeu do Senhor uma revelação de que aquele era um vaso escolhido para ir aos gentios e também para falar a reis, a todos os dignatários do Império Romano. E Deus havia escolhido um vaso assim, era Paulo, que ao mesmo tempo que ele era um homem muito culto, muito preparado, e ainda que ele considerasse toda a sua cultura e preparo do judaísmo como esterco ou refúgio, né, como falam algumas traduções, ainda assim Deus o escolheu, porque é importante a gente entender que Deus escolhe diferentes pessoas com diferentes habilidades e capacidades naturais, sem falar aqui da questão da capacitação espiritual. Mas ele sim, ele se aproveita de pessoas que tenham certas capacidades e habilidades naturais. Ele não vai, por exemplo, escolher um mudo para ser um grande pregador do Evangelho. Talvez ele possa escolher um mudo para ser um grande escritor de ensino da palavra de Deus, ou mesmo de textos evangelísticos, mas ele não pode ser um pregador do Evangelho. Não é? Um gago, por exemplo, ele pode saber ensinar a palavra de Deus de uma maneira, usando meios que não impeçam isso. Eu me lembro de uma vez eu passei por uma praça e havia um gago, que nessas igrejas eles obrigam as pessoas a pregarem na praça. Então vai lá um grupo de cristãos, de membros da igreja, e fica um no meio lá com o microfone gritando, e era um gago. Então eu fiquei pensando, poxa, mas tinha uma roda de outros cristãos em volta, por que outro não pegou aquela tarefa de pregar o evangelho? Porque aquele gago pregando o evangelho numa praça pública, ele estava sendo um motivo de riso. As pessoas estavam indo ali escutar, mas para dar risada, para fazer zombarias. Então é preciso também ter sabedoria na maneira como nós buscamos apresentar a verdade de Deus. É claro que esse gago poderia, num encontro particular com uma pessoa, falar de Cristo para essa pessoa, a partir do momento que essa pessoa não estivesse mais zombando dele, né? Não estivesse mais achando engraçada a sua gagueira. Mas Deus sim, Ele escolhe os vasos, Ele capacita os vasos. E se Deus quisesse que aquele gago ali da praça pregasse o evangelho publicamente, sem criar uma situação de riso, Ele teria curado a gagueira dele, não é? O Orlando Silva, aquele antigo cantor, era um cantor muito famoso no passado, ele era totalmente gago. Quando ele falava, ele era gago. Mas quando ele cantava, não. Muitos gagos são assim, quando eles cantam, eles não gaguejam, eles cantam perfeitamente sem gaguejar. Então, voltando à questão de Paulo, o Senhor tinha escolhido ele como um vaso para ir até os reis, porque ele era um que, se ele entrasse num palácio do rei, ele sabia como se comportar. Ele seria recebido. Como nós vemos um exemplo disso, quando o Senhor Jesus morreu e o corpo dele ficou na cruz. Quem iria tirar o corpo? Quem iria entrar no palácio de Pilatos para requisitar o corpo de Jesus? Pedro? Não, Pedro era um pescador. João também era um pescador. Tiago também era um pescador. Eles não tinham acesso ao palácio real. Eles não tinham acesso ao palácio de Pilatos. Então o que Deus tinha? Deus tinha preparado já 2 homens, pelo menos, que eram homens da nobreza do judaísmo, eram homens que participavam do Sinédrio, que era o Senado, e aqueles homens que ficaram como discípulos ocultos por um bom tempo. Nós encontramos Nicodemos, é um que começa na Bíblia ele indo procurar o Senhor de noite, mas depois ele até defende o Senhor perante os seus colegas fariseus ali do Sinédrio, e é zombado por causa disso. Você está querendo também dizer que agora você também é um deles, ou alguma coisa assim? Mas no final, na hora em que nenhum discípulo ficou perto da cruz, ficou perto de Jesus, exceto a mãe de Jesus e o apóstolo João, nenhum dos outros, os outros, todo mundo caiu fora, porque ali estava a derrota deles. Aí levanta esses 2 homens, esses mais improváveis, vamos dizer assim, porque ali eles colocam em risco a sua reputação e a sua carreira. Porque dali em diante eles seriam conhecidos como aqueles que foram ajudar um condenado,
que foram tirar o corpo de um condenado da cruz e ainda investiram dinheiro para que ele fosse sepultado. Então Deus tem sim pessoas em diferentes lugares, espalhadas por todo o mundo. Deus tem pessoas lá no Congresso brasileiro, mesmo pessoas que são às vezes de uma denominação, ou católica, ou protestante, não importa, mas que são realmente nascidos de novo, realmente convertidos, e Deus usa essas pessoas no momento que Ele usa. É claro que cabe a responsabilidade dessas pessoas, desses irmãos em Cristo, não se envolver nas coisas que são contrárias à palavra de Deus, mas isso é a responsabilidade deles, né? Nenhum cristão pode tacar pedra na maneira como uma pessoa trabalha, ou o emprego que ela tem, é claro que as coisas ilícitas, sim, devem ser. Lá nós temos um irmão que ele é bandido, assaltante de banco. Que bênção, assim, quando ele vai assaltar o banco, ele pode falar do Evangelho. Aí não é assim, né? Não é assim. É claro que não cabe ao cristão se envolver em política. Não cabe ao cristão ter um cargo político. Mas política é lícita, não é ilegal. Caberá a ele, então, a maneira como o Senhor lida com ele, não é problema meu, ele não é meu servo, ele é servo do Senhor. Então, Paulo queria ir para Jerusalém, antes de ir para Roma, arrumou um monte de problema por causa disso, e agora nós vemos o fim do seu desvio, né, do atalho. Ele pegou um atalho para chegar em Roma. Ele não precisava pegar o atalho. É que nem quando você está numa estrada, e aí você fala assim, acho que eu vou cortar caminho. Vou cortar caminho por aqui. Daí você se estrepa, porque você entra por um lugar que não tinha nem condições de ficar atolado, o carro quebra, pneu fura, é assaltado, tudo de ruim acontece no atalho. Quando você volta para a estrada principal, você fala assim, não devia ter ido pelo atalho. Perdi tempo, cansei, né? Perdi saúde, perdi carro. E agora ele está embarcado, não por vontade própria. Agora é Deus quem o coloca, né, nesse navio, nesse barco. Porque os seus juízes, os seus algozes do capítulo anterior, do capítulo 26, decidiram o que fazer com Paulo. Então, agora está acontecendo com ele aquilo que o profeta, eu acho que era Ágabo, né, falou que outros amarrariam as mãos dele e o levariam, né, contra a vontade dele, iam fazer. Depois Pedro, acho que também é revelado a Pedro que chegaria um momento da vida dele em que ele não teria mais a vontade própria. Ainda pensa, Pedro era o dono da vontade própria. Pedro era o teimosão dentre todos os apóstolos, mas teria um momento em que o Senhor fala para ele, né, nos evangelhos, que ele não poderia mais fazer a sua própria vontade. E aqui Paulo está nesse barco então agora, mas veja que é interessante que ele já, no versículo 1, como se determinou que havíamos de navegar para a Itália. Entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio da corte Augusta. O que está acontecendo aqui é que Paulo, ele está indo para Roma agora, porque ele desde lá atrás, no capítulo 19, ele tinha falado que importava ele ir para Roma, onde ele ia chegar em Roma. Mas aqui, ele está indo agora junto com, provavelmente, Lucas, que vai junto com ele, porque Lucas que acompanha e escreve a história de Atos também, não é? E ele vai testificar, então, vai dar testemunho em Roma. E como aqui é no plural, nós havíamos de navegar, muitos irmãos leem esse capítulo como se fosse uma história da igreja no mundo. E realmente muitas partes dele têm particularidades que demonstram como tem sido a navegação da igreja no mundo. E a igreja é assim mesmo, ela é como um barco. Ele é como um barco viajando por águas perigosas, muitas vezes à mercê das circunstâncias, dos ventos, porque a gente vê nessa história aqui que eles ficam à mercê dos ventos. Eles não têm decisões firmes e outras pessoas tomam decisões aqui. E o que tem acontecido também com o testemunho da igreja nesse mundo
é que ela não foi, vamos dizer assim, pilotada apenas por homens fiéis a Deus e realmente convertidos. O testemunho da igreja, estou falando. Não a igreja que é o corpo de Cristo, que é o testemunho da igreja, é aquilo que nós encontramos também nas 7 cartas de Apocalipse, que ali fala do testemunho da igreja, que tinha entre as pessoas também os verdadeiros salvos, mas tinha também aqueles que não eram salvos, apenas professavam ser cristãos. Então eles chegam num lugar, no versículo 4, fala que os ventos eram contrários, e realmente, todo o percurso da igreja no mundo foi de ventos contrários. Nós não vamos pensar que a navegação aqui nesse mundo é fácil para os salvos por Cristo. São ventos contrários, porque nós estamos sujeitos às circunstâncias, mas nós temos o Senhor. Nós não temos apenas Paulo no barco, né? Nós temos o Senhor no barco. E o fato de a igreja estar no mar hoje, no mar do mundo e das dificuldades, das tempestades, nós aprendemos alguma coisa até com o que aconteceu com os discípulos, quando eles tiveram que atravessar o mar, que na verdade o mar da Galileia é um lago, né? Não é um mar. Eu até me lembro, eu li um livro uma vez, e o autor, um livro em inglês, e o autor falava que então as ondas fustigavam o rosto dos discípulos e eles ficavam com o rosto cheio de sal da água do mar, né? Eu escrevi e falei, amigo, ali não tem sal não, ali é água doce, é o mar da Galileia, não tem sal no mar da Galileia, tem ondas. Tem ondas porque um vento forte, as ondas são formadas por ventos, né? Então, quando tem um vento forte e propício, ele pode levantar ondas altas, como em lagos também acontece isso. Mas não é um mar. E os peixes ali provavelmente eram tilápias, porque as tilápias que nós temos no Brasil vieram do Oriente Médio e da África, que era um peixe muito comum lá. Então, naquelas cenas dos evangelhos em que existem os discípulos no barco, o que nós aprendemos? O que as crianças cantam: com Cristo no barco tudo vai muito bem, mas sem Cristo no barco não vai nada bem. E quando Pedro então desce do barco para ir ao encontro do Senhor, ele perde o passo quando ele deixa de olhar para o Senhor e olha para as circunstâncias, para as ondas e para o vento. Vendo Pedro a força do vento e das ondas, né, temeu e começou a afundar. É o que fala no Evangelho. Mas aí ele grita por socorro para quem? Para os que estão no barco? Não. Os que estão no barco não podem nos ajudar. Assim mesmo na igreja, na viagem, no roteiro da igreja nesse mundo, os irmãos não são a nossa ajuda, né? Levantei os meus olhos para os irmãos e deles vieram o meu socorro. Não. Os irmãos não são a fonte da nossa ajuda. Eles podem nos ajudar de uma maneira ou de outra, mas é sempre o Senhor. Pedro não olhou para os irmãos, virou para trás e falou assim: Tiago, me ajuda aqui que eu estou afundando. João, joga a boia, joga o salva-vida. Não. Ele fala: Senhor, me ajuda, estou afundando. E aí o que acontece? Pedro estende a mão para o Senhor? Não, o Senhor estende a mão para o Pedro. Esse é sempre o recurso que nós temos, é o Senhor. Nunca os homens. Porque quando os homens faltam, o Senhor nunca falta. Ainda que os homens venham a faltar, o Senhor nunca nos falta. Nunca. Mas as circunstâncias nos abatem, né? As ondas jogam a gente de um lado para o outro, faz sofrer, faz temer, né? Faz ter um monte de problema que Paulo e os outros estavam tendo aqui. Nós não podemos pensar que Paulo estava assim de boa, né? Em meio de tempestades aqui, ele fala: que isso, gente, nada, é delícia, olha aquela onda lá, vamos nessa. Não, ele também é um ser humano, era um ser humano como nós. Então ele tinha os seus temores por dentro, porque ele confessa depois nas cartas dele, que chegavam momentos que ele desesperava da própria vida, né? Os ataques por fora, os temores por dentro, mas ele fala que Deus consolava, e com a mesma consolação que ele era consolado, ele podia agora consolar outros. Uma vez eu recebi
um e-mail de uma pessoa que estava passando por problemas que eu já passei. Aí eu escrevi para essa pessoa e eu falei, ó, cara, você vai sobreviver. Fica tranquilo, confia no Senhor. Confia no Senhor que você vai sobreviver. Aí eu mandei a cópia do meu e-mail para minha filha. Minha filha, eu sempre converso muito com ela. E ela falou, aí, tá vendo? Ela citou esse versículo, né? Com a mesma consolação com que somos consolados, nós podemos consolar outros. Então não é uma consolação que nós inventamos, mas é aquela que o Senhor nos deu em meio a uma grande tribulação, da qual nós nos desesperamos, mas veio o consolo. Por que veio o consolo? Porque nós fomos equipados com esse consolo. Porque ali na frente nós íamos encontrar um passando pela mesma tribulação e iríamos pegar a cabeça dele assim, ó, e levantar para cima e falar assim, ó, olha para o Senhor, eu passei por isso e o Senhor me socorreu, olha para ele agora. Olha para ele lá que ele vai socorrer você. E assim é também com essa viagem de Paulo e Lucas, e os prisioneiros e os soldados romanos também, pelo mar. Só para a gente contextualizar, nós estamos falando de um barco, uma galé romana, ou não era galé romana, podia ser aqui de grego também, né? Eu não me lembro exatamente os detalhes do texto. Mas, de qualquer forma, era um barco de 2000 anos atrás. O Brasil foi descoberto, ou a América foi descoberta 1400 anos depois, mais ou menos, depois dessa viagem de Paulo. Eu me lembro eu fui estudante de intercâmbio nos Estados Unidos com 17 anos e fui passear em St. Louis. St. Louis é onde passa o rio Mississippi, que é um rio muito grande, muito largo lá nos Estados Unidos, muito famoso, que cruza grande parte do país. E tinha lá, a prisão de St. Louis tem aqueles arcos, né, muito famosos que identificam a cidade de St. Louis, gigantescos, arcos gigantescos. E tinha, do lado desses arcos, fica na beira do rio, tinha uma réplica do navio que Colombo usou para descobrir a América. E você pode subir, acho que tem uma na Bahia, em Salvador, acho que tem, ou em Porto Seguro. Eu sei que no Brasil tem uma ou mais réplicas dessas em alguns lugares aí para visitação. Eu entrei ali, gente, eu não teria coragem de atravessar o rio naquele navio. Os navios que foram usados para descobrir as Américas eram casquinhas de nós. Ele tinha 15 metros de comprimento. Pensa o que é 15 metros de comprimento. É nada. É nada. Qualquer barco hoje tem mais que isso. 15 metros. Anda 15 passos, você chegou no fim do navio. Não anda mais, você vai cair no mar. Só tinha um quarto. Nenhum banheiro. Nenhum banheiro. Era um quarto. Que é naquela casinha que fica atrás, na popa do navio, em cima, mais alta. Aquele quartinho pequeno. E ali dentro, eu entrei ali, tinha uma gaiola com galinhas. Por que tinha gaiola com galinhas? Porque eles se guiavam pelas galinhas. As galinhas percebiam quando vinha mau tempo. Elas começavam a cacarejar lá, desesperadas, porque vinha vindo tempestade. Então esse era o instrumento que eles tinham, esse era o instrumento de medição do tempo que eles tinham. E tinha dentro tinha uma mesinha, que é onde Colombo escrevia as coisas dele lá, e tinha a cama de Colombo. A cama de Colombo nada mais era do que um caixote, menor do que um ser humano, então Colombo devia ser ou muito baixinho, ou ele dormia encolhido, dormia em posição fetal, porque era muito pequeno, eu não tinha como esticar as pernas dentro daquele caixote. Pendurado por 4 cordas no teto. Por que pendurado? Porque à medida que o navio balançava, ele sempre ficava na horizontal. O navio ia para um lado, fazia assim, a cama se acomodava por aquelas cordas. E o resto do pessoal? E a tripulação de Colombo? Porãozão. Ou no porão, ou deitados no costado do navio. Então, descer no porão era a coisa mais horrível, porque tinha aquelas redes, né? Era tudo pendurado a rede. É ali que o pessoal realmente dormia. Então, esse era um barco da época. Então, quando a gente escuta aqui, não pensa que ele estava num navio transatlântico, fazendo um cruzeiro pelo Mediterrâneo. Não. Ele estava num barco assim, que podia afundar com um ventinho qualquer mais forte.
Volta e meia eles encontram naufrágios desses barcos, o que sobrou desses barcos no fundo do Mediterrâneo. Então era essa a configuração do equipamento que Paulo tinha e no qual ele estava para poder viajar. É interessante nós fazermos um paralelo, não é, dessa viagem desastrosa aqui de Paulo e Lucas via mar, nessa navegação, fazemos um paralelo com a viagem de Jonas. Porque aqui nós temos dois homens que estão indo, na verdade, ou foram determinados para irem levar o evangelho aos gentios. Nos dois casos, levar a graça de Deus aos gentios. E algumas coisas, algumas semelhanças existem outras coisas que são totalmente opostas. Por exemplo, Jonas, ele recebe do Senhor a ordem para que fosse a Nínive e pregasse o arrependimento, porque a cidade seria destruída. O que Jonas faz? Nínive está para lá? É lá que é Nínive? Então eu vou por aqui. É isso que ele faz. Ele vai no sentido contrário de Nínive. Ele foge de Nínive. Quando a gente vai lá em Jonas, capítulo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe de Nínive. Não foi para longe de Nínive que ele estava indo. Para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, fez-se o mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então veja que quando nós nos afastamos de fazer a vontade do Senhor, nós não estamos nos afastando do destino que o Senhor colocou para nós. Nós estamos nos afastando do Senhor. Jonatas se afastou para ir para longe do Senhor. Não fala que ele queria ir para longe de Nínive. Ele queria ir para longe do Senhor, porque quando nós não gostamos das ordens do Senhor, nós queremos ficar longe do Senhor. E essa é a perda de comunhão. O que acontece quando nós queremos pecar? Nós queremos ficar perto do Senhor? Nós queremos ficar ouvindo hinos, ouvindo orações, lendo a palavra? Não, pelo contrário, nem me fale de ler a palavra, nem me fale de nada disso, que eu quero fazer minha vontade agora. E isso é ficar longe do Senhor, é a perda da comunhão. Jonas perdeu a comunhão com o Senhor quando ele decide se afastar do Senhor, não de Nínive, do Senhor. E isso mostra como são graves os nossos atos, sempre que eles são feitos à revelia, em desobediência ao Senhor. Não é em desobediência ao que o Senhor manda, mas nós desobedecemos o Senhor, a própria pessoa dele. E quando Jonas vai fugir, o que ele faz? Ele vai para Jope. E ali é interessante que ele achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele. Ele embarca num navio pago. Ele gasta dinheiro para fugir da vontade de Deus. Nós sempre saímos mais pobres quando nós fugimos da vontade de Deus. Empobrecemos, no nosso caso, empobrecemos espiritualmente, não é? Temos que pagar o pato, por assim dizer, para não fazer a vontade de Deus. Ela vai custar alguma coisa para nós, ou não fazer vai custar alguma coisa para nós. Agora pensa o seguinte: Jonas, de livre e espontânea vontade, estava fazendo isso. Totalmente na carne dele e na vontade dele. E Paulo? Paulo, quando o Senhor falou para ele, através do profeta, não vá para Jerusalém, o que Paulo falou? Eu vou. Eu vou. E foi. E deu tudo errado, e sofreu, foi preso, foi julgado, e agora ele é embarcado como prisioneiro, provavelmente com algemas, com correntes, né? Porque os prisioneiros eram acorrentados, né? Num navio para Roma. Ele ia para Roma,
De qualquer jeito ele ia para Roma, sem pegar aquele atalho. Mas agora ele vai para Roma e é como se o Senhor falasse assim, então vamos tomar uma providência aqui. Ó. Da outra vez que eu falei para você não fazer uma coisa, você fez. Então agora você vai amarrado. Você vai amarrado. Ele vai, claro, que ele queria ir para Roma, porque ele expressou isso lá no capítulo 19, que ele tinha o desejo de ir para Roma. Mas o Senhor toma o cuidado de fazer que não tenha como ele não ir. E aí ele vai para Roma agora, embarcado nesse navio, e não paga a passagem. Claro que sai mais barata a viagem dele do que aquela de Jonas, né? Mas o que vai acontecer? Ele vai passar por tudo isso também, mas vai ser para a glória de Deus no final, porque no frigir dos ovos, tudo acaba sendo para a glória de Deus. O Senhor terá primazia em todas as coisas, para que o Senhor tenha primazia em tudo. Nada poderá lá na ponta ter atrapalhado os planos do Senhor. Nada. Não existe conselho, não existe vontade, não existe... Tem um versículo no Antigo Testamento assim, que possa frustrar os planos de Deus. Não existe. Então, tem os atalhos, mas chega lá. E outra coisa interessante também é que a história de Jonas, ela continua. Não sei se vocês já repararam isso. A história de Jonas, que não queria ir pregar aos gentios, ela continua em Atos capítulo 8. Sim, Atos capítulo 8. Mas Jonas já tinha morrido. Bem, mas ali tem um outro homem que vai fazer o trabalho de Jonas. Esse outro homem é chamado Pedro. Você abre em Atos capítulo 8. O que nós encontramos ali, depois de falar de Paulo, né? E de tudo que acontece, a história muda para Pedro. Não, perdão, não é Atos capítulo 8, capítulo 9. Atos capítulo 9. É quando Paulo se converte. E mais adiante sai a história, deixa de falar de Paulo e fala de Pedro. Em Atos capítulo 9, versículo 32, aconteceu que passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E aí vai continuar aqui a história, tem a história de Tabita, que é Dorcas, e Pedro então, através do Espírito Santo, ele ora e Tabita se levanta, abre os olhos. E onde estava Pedro nesse momento? Aqui fala no versículo 41. E dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isso notório por toda Jope. E muitos creram no Senhor. E ficou Pedro muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Começa a história de Jope no versículo 36, quando vai falar da discípula chamada Tabita. Mas agora veja que interessante, onde parou a conversa lá de Jonas, que ele desceu a Jope para pegar um navio para ir embora e ir no sentido contrário dos gentios. Aqui Pedro está onde? No mesmo lugar, no mesmo porto chamado Jope, aqui em Atos 9, 43. E ainda, além disso, Pedro, claro, era avesso a levar a palavra de Deus aos gentios, aos impuros. Porque quando nós lemos no Antigo Testamento aquela lista de animais impuros, interessante que alguém postou até esses dias, acho que foi no Facebook, um paralelo entre os animais impuros do Antigo Testamento e nós, né, no nosso caráter de incrédulos. Então, para cada animal, as características de cada animal têm características também da incredulidade, né, da pessoa que é incrédula. E Pedro ele tem essa resistência, porque quando o Senhor apresentar para ele um lençol que vai descer do céu, por 3 vezes depois, cheio de animais impuros, e o Senhor falar para ele, mata e come. Pedro vai falar assim, Senhor, eu nunca comi nada impuro, desde a minha juventude, eu nunca fiz isso. Mata e come. Por quê? Por que isso? Porque no Antigo Testamento as coisas eram símbolos das coisas que haviam de vir. Eram figuras das coisas que haviam de vir.
Então, quando Deus determinou animais puros e impuros no Antigo Testamento, ele já estava pensando no dia em que o Evangelho seria levado aos animais impuros, vamos chamar assim, aos povos impuros em relação aos judeus, porque Deus não ia mais considerar impuro aqueles que ele iria santificar. E essa foi a lição que Pedro teve que aprender de forma meio chocante. Mas você percebe que Pedro está em Jope, então, que é o porto de onde Jonas quis fugir da vontade do Senhor, mas ele está na casa. Olha como é uma coisa contraditória, não é? É uma coisa contraditória. Ele está na casa de quem? Ele está na casa de Simão, o curtidor. E um curtidor é uma pessoa que mexe com animais mortos. Arranca a pele do animal morto, vai curtir, geralmente ele é feito isso na água salgada do mar, vai curtir a pele do animal morto. Então ele tem tudo a ver com animal morto, que é uma coisa que do Antigo Testamento podia causar impureza no ser humano se ele tocasse num animal morto que tivesse sido morto de alguma outra maneira que não aquele que era para sacrifícios ou coisa assim, né? Então, ao mesmo tempo, é interessante isso, que ele está no lugar que Jonas quis fugir, mas ele agora está sendo preparado para receber um gentio, que é o Cornélio do capítulo seguinte. Então, e no capítulo seguinte, nós vemos uma das maravilhas do Senhor, que é ele fazer como trabalhar em duas frentes ao mesmo tempo. Ele está trabalhando com Pedro. Ele já começou a trabalhar com Pedro aqui. E ele daí começa a trabalhar com o Cornélio, com o centurião romano, um gentil que era convertido ao judaísmo. E ele vai trabalhando com os dois, e vai trabalhando com os dois, e vai trabalhando com os dois até que os dois se encontram. Porque Deus faz as coisas assim. Muitas vezes você vai falar com uma pessoa que você não sabe da vida dela, não sabe do problema dela. Mas Deus estava trabalhando com ela. E quando você traz a palavra de Deus para essa pessoa, traz o Evangelho, se for um incrédulo, ou traz a palavra de Deus, se for um irmão em Cristo ou uma irmã em Cristo, essa pessoa fica como que paralisada na sua frente. Você não entendeu ainda que Deus vinha tratando com ela lá atrás. Ele veio trazendo ela para o funil. E pôs ela no funil, o mesmo funil em que ele colocou você, porque às vezes você não queria ir naquele lugar, você não queria conversar com essa pessoa, você não queria uma outra coisa, mas Deus foi tratando com você até pôr os dois, pimba, no mesmo lugar, no mesmo momento, num tempo que poderia estar em qualquer lugar, poderia ter acontecido qualquer coisa, mas aconteceu aquilo, naquele momento, naquele lugar. Nada na vida de um crente acontece sem razão. Nada. Então, todas as circunstâncias agora que nós encontramos aqui, Paulo passando nesse capítulo 27 de Atos, elas estavam no plano do Senhor, no versículo 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Então ele tinha recebido essa revelação do próprio Senhor ali no barco. Geralmente, quando você lê o anjo de Deus ou o anjo do Senhor na Bíblia, o anjo, com o artigo o, e não um anjo. Quando é o anjo, é o próprio Senhor em uma aparência angelical. Quando é um anjo, é mesmo um anjo, um mensageiro do Senhor. Agora aqui, aparentemente, era mesmo um anjo, embora a versão corrigida diz o anjo do Senhor. Se você abrir na versão atualizada, diz um anjo do Senhor. Se você abrir na versão brasileira, vai dizer como a corrigida, o anjo do Deus a quem pertenço, né?
Na versão da Bíblia Ave Maria, tradução católica, é um anjo de Deus. Na tradução CNBB, também católica, um anjo do Senhor. Na tradução do Darby, em inglês, um anjo de Deus. Então, provavelmente, por causa dos diferentes manuscritos que são usados nas diferentes versões, e eu costumo tirar dúvida sempre pela Bíblia do Darby, porque ele mesclou até os manuscritos, porque algumas coisas em alguns manuscritos não estavam corretas e mostravam ser inserções que foram feitas por algum escriba. Então o correto aqui seria mesmo um anjo de Deus. E esse um anjo de Deus, o mensageiro de Deus, avisou Paulo que ele ia chegar lá, que não ia ter jeito. E isso deu a ele, isso dava a ele um descanso. Isso dava a ele a tranquilidade para lidar com todas essas questões. Nós devemos sempre lembrar o seguinte: o próprio Senhor nos disse que nós não vamos perder a salvação. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então uma pessoa que pensa que vai perder a salvação, que diz crer no Senhor Jesus, mas acha que pode perder a salvação, essa pessoa não confiou ainda totalmente na palavra de Deus. Pode até ter recebido a sua salvação eterna, e provavelmente a recebeu, mas a sua confiança ainda está meia boca, porque ela não acredita no que o Senhor fala. O Senhor fala, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele falou isso no Evangelho. E a menos que eu acredite totalmente, eu não vou ter descanso nunca se eu ficar duvidando dele. Nós não descansamos quando duvidamos da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a nossa firmeza, não o que eu sinto. Mas eu não me sinto salvo. Eu não me sinto salvo. Tem dia que eu me sinto de um jeito, outro dia que eu me sinto do outro. É assim, ó. A minha vida é assim. Aqueles negócios que falam, tem até uma enfermidade, né, que acomete alguns, é uma enfermidade psiquiátrica, tem lá o bipolar, né? Tem uma hora que está lá em cima, tem outra hora que está lá embaixo. Isso aí, borderline, agora está na moda falar borderline também, a pessoa está sorrindo, de repente ela começa a gritar, começa a chorar, depois volta a sorrir de novo. Isso aí existe, porque a nossa carne foi afetada pelo pecado e nós temos tudo isso. Mas mesmo que você não tenha sido diagnosticado como alguém que eu falei agora, borderline, ou a outra coisa que é bipolar, todos nós somos bipolar em alguma medida, todos nós somos borderline em alguma medida. Por quê? Porque a nossa vida é feita de altos e baixos, nosso humor às vezes está uma droga e às vezes está uma maravilha. Isso aí é normal, porque é a carne, é o corpo. Não é que é normal, é anormal, né? Porque não foi assim que Deus nos criou. Mas é normal para quem tem uma carne que está sujeita ainda às enfermidades e ao pecado. Então todos nós temos esses altos e baixos. Então é normal que você não se sinta salvo, vamos dizer assim. Mas não é normal se você confiar realmente no Senhor com todas as letras. Porque aí você vai falar assim, pode cair o mundo em volta de mim. Esse barco pode dar cambalhota no mar, assim, e a vela dele levar ele voar por cima das montanhas. Não tem o que falar. Ele vai chegar em Roma com todas as pessoas, porque o Senhor falou. O Senhor assegurou isso a Paulo. E o Senhor assegurou isso a cada crente, que ele tem a salvação, que ele não entrará em condenação, que ele passou da morte para a vida no momento exato em que creu em Cristo. A nós que cremos, ele também nos selou com o Espírito Santo da promessa, que é o selo, que é a garantia, o penhor, a garantia da nossa herança. Então, que maravilha ser cristão, irmãos. Então, realmente, não tem coisa melhor do que você conhecer o Senhor, do que você ter sido salvo por Cristo e não estar neste mundo à mercê do diabo. Porque aqueles que ainda não creram em Jesus, aqueles que ainda não
foram salvos por Cristo. Eles são que nem aqueles marionetes. Sabe que você amarra uns barbantinhos, tem umas tabuinhas, né? Acho que é uma tabuinha, tem uns barbantinhos assim, e o cara fica mexendo a tabuinha, aí o bonequinho fica fazendo assim, dançando ali na calçada da praça, batendo bumbo, batendo pratos e pulando e tal. Marionete. Todos os seres humanos que ainda não foram salvos por Cristo estão andando na vontade da sua carne, na vontade dos seus pensamentos, e são guiados pelo príncipe deste mundo, pelo príncipe das potestades do ar. Isso fala em Efésios capítulo 2. Mas voltando agora, então, Paulo estava sabendo que ele ia chegar. Apesar de todas as dificuldades, e a gente sabe que os planos de Deus não serão frustrados. Tem um versículo que fala: os teus planos não podem ser frustrados. Não podem. Por mais que pareçam ser frustrados, não podem. Um outro detalhe interessante dessa viagem de Paulo é que a última despedida de Paulo foi no capítulo 20, quando ele formalmente faz uma despedida, porque ele sabia que ia morrer. Ele ia saber que ia ser preso, ia ser condenado, ia passar na prisão, depois ele seria morto e etc. Em 2 Coríntios, em 2 Timóteo, no último capítulo de 2 Timóteo, ele já fala lá: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa de justiça me está reservada, não só a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Então ele sabia que estava determinada a sua morte. Então, até um determinado momento da vida de Paulo, ele aguardava pelo arrebatamento. Porque ele fala isso em 1 Tessalonicenses 4, nós os que ficarmos vivos, né, nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ele não fala assim, vocês que ficarem vivos. Ele fala nós, porque ele aguardava o arrebatamento. Foi revelado para ele que haveria o arrebatamento. Mas depois disso foi revelado para ele que ele morreria. Então, nesse ponto em diante, ele já não aguarda o arrebatamento. Ele vai se encontrar, ele sabe que vai se encontrar com Cristo, mas vai ser por meio da morte. E a última igreja da qual ele se despede, olha que interessante isso, né? É Éfeso. No capítulo 20 de Atos, ele chama os anciãos de Éfeso, ele está em outra cidade, ele chama os anciãos de Éfeso e se despede deles e entrega a eles. Ele fala assim, que ele ia partir e tudo mais, que depois da partida dele entrariam lobos vorazes que não poupariam o rebanho. E ele fala, agora vos entrego a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que tem poder e etc, etc. Agora, essa última despedida de Paulo, que foi para Éfeso, curiosamente, quando você pega as 7 cartas de Apocalipse, na primeira carta é para Éfeso. A carta que ele escreve ao anjo que está em Éfeso. E nessa carta, você vê ainda, apesar de já terem entrado o mal na igreja, já estava entrando o mal no testemunho cristão, é dito que o Senhor se apresenta como aquele que está no meio dos castiçais. Ou seja, em Éfeso, o Senhor estava no meio dos castiçais, porque ainda não tinha entrado a corrupção completa do testemunho cristão na terra. Ele estava no meio, no meio. Aí você vai numa igreja, você vai vendo toda a corrupção aparecendo, tal. Quando passa por Filadélfia, dá um sinalzinho positivo, mas é só um mínimo, porque ali não representa toda a grande casa, né? Em Éfeso você está no começo, princípio ainda. Tinha acabado de perder os apóstolos, mas ainda a coisa não tinha degringolado para as coisas pavorosas que acontecem mais adiante, principalmente começando em Tiatira, né? Quando agora era uma mulher que ensinava, era chamada de Jezabel ali, em referência àquela imperatriz, aquela rainha do Antigo Testamento, totalmente má, totalmente corrupta, e aqui fala que ela ensinaria os seus a adorarem ídolos, né? Mas ali, Éfeso, que é a última, o Senhor estava no meio. A última que eu digo era a primeira da série de 7, mas a última que é dito que o Senhor estava no meio dos castiçais. Castiçais, o castiçal, é testemunho, porque é luz. Se você falar que o Senhor está no meio do testemunho, ele está no meio dos castiçais.
ou do castiçal, não me lembro agora se lá é plural ou é singular. Mas ele está no meio do testemunho, no meio da luz nesse mundo, que testemunha de Cristo, no meio. Você vai para a última carta, que é Laodiceia, que é o estado mais corrupto da igreja ou do testemunho cristão, e nós fazemos parte disso. Nós somos Laodiceia hoje, nós cristãos todos, ninguém escapa disso. Nós fazemos parte do pior estágio da cristandade na Terra. Quando aos olhos do mundo, dos incrédulos, é o melhor. Porque ela está rica, não falta coisa alguma. Ela está vivendo maravilhosamente bem. E lá em Apocalipse mais adiante, quando falar da grande meretriz, que é a cristandade sem Cristo depois, vazia de Cristo, ela fala assim, viúva não sou viúva. Porque ela não chorava a morte do noivo ou do marido. Ela não se considerava como tendo perdido alguma coisa. Sabe aquela viúva alegre que o marido nem esfriou no caixão, ela já está sambando pela rua atrás de outra? É assim que é a grande meretriz, a grande prostituta. É isso aí que ela é. Ela não está nem aí com o marido. Ela não está nem aí com o marido. No dia seguinte do enterro, ela já botou um vestidão vermelho lá, se pintou toda, botou um salto bem alto e saiu para a rua para sambar. É isso aí que a cristandade faz. Ela não quer Cristo, ela não quer ter memória de Cristo. Não sou viúva, não tem isso. Então ali, Éfeso é quando ainda o Senhor anda no meio dos luzeiros do testemunho cristão na terra. Laodiceia, ele fala, eis que estou à porta e bato. Que isso? Como é que ele está à porta? Ele foi expulso do testemunho cristão. Cristo foi expulso do testemunho cristão. Ele está do lado de fora agora, e ele busca comunhão pessoal. Ele fala assim, se vocês abrirem... Não. Ele fala, quem abrir a porta? Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então nós vivemos nessa época agora, onde a comunhão individual com Cristo é importantíssima, porque ele está fora da cristandade. Anota aí, vou repetir. Cristo está fora da cristandade. Ele pode estar, o Espírito Santo, habitando em cristãos espalhados por todas essas denominações e tudo, mas ele não está dentro disso. Ele não tem nada com isso. Ele não se mistura com o mal. Ele não vai aprovar o mal. Então ele está fora. Eis que estou fora e bato. Você já ouviu ele bater? Você escutou ele bater? Querendo entrar para essa comunhão com você? Não comunhão de banda, não comunhão de shows, de grandes pregadores com magníficas oratórias, não. A comunhão com você. Naquele silêncio em que Elias estava no monte, que ele fala que ele vê um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Ele vê um vendaval, mas o Senhor não estava no vendaval. Ele vê um fogo, o Senhor não estava no fogo. Aí ele escuta um cicio suave. E aí o Senhor fala com ele. Era naquela comunhão que ninguém mais escutava. Um terremoto todo mundo vê, o fogo todo mundo vê, o vento todo mundo vê, o vendaval todo mundo vê. Mas o cicio suave era o Senhor sussurrando a Elias. O Senhor indo buscar Elias, porque Elias, para começar, era um cara orgulhoso. Ele se orgulhava, ele falava assim, só eu fiquei de todos. O Senhor fala, pode tirar o cavalinho da chuva. Não foi só você não. Eu reservei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Ele corta ali o barato de Elias logo. Porque Elias estava se vangloriando. E a última coisa que um cristão, um servo do Senhor deve fazer, é se vangloriar. Eu estou congregado ao nome do Senhor, só com irmãos mais espirituais que existem na face da terra. Bobagem! É claro que devemos estar congregados no nome do Senhor, mas não são os mais espirituais e nem os melhores e nem nada. Darby escreveu uma carta, para o editor dele, que fez um prefácio, colocando ele nas alturas e tal. Ele fala assim, como é que você sabe que eu sou o mais, eu não lembro o que ele fala, mais humilde, ou mais dedicado, ou mais espiritual, alguma coisa assim. Você não sabe, você tem a balança do santuário? Você não tem. Então nunca devemos nos achar,
A linguagem moderna hoje o cara está se achando. Nós não podemos ser entre aqueles que estão se achando. Nós temos que ter a humildade de que existem irmãos espalhados por todo o mundo, por todos os lugares, que muitas vezes têm uma comunhão pessoal muito mais íntima com o Senhor, que realmente abriram a porta para o Senhor entrar nessa comunhão pessoal com Ele, nessa comunhão íntima com Ele. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.